E Domingos Duarte já está em território paulista e falou como atleta do São Paulo. O zagueiro português de 31 anos de idade, que chega sem custos ao tricolor, desembarcou na manhã dessa sexta-feira no aeroporto de Guarulhos e disse o seguinte, abre aspas, o São Paulo é um clube muito grande, queria um novo rumo na minha carreira e acho que esse foi o passo certo. Importante registrar antes de continuar dando as declarações do Domingos Duarte, para dizer que ele pertencia ao Getafe do futebol espanhol, fez parte da terceira defesa menos vazada da última edição de La Liga, saiu livre e tinha outras propostas, entre elas do Olympiacos da Grécia. Só para completar a frase do Domingos Duarte, estou muito contente em estar aqui. Com alguns treinos, recupero rapidamente minha forma. Espero estar preparado o mais rápido possível para ajudar o time. O recado que vou dar é trabalho, vou trabalhar ao máximo. Prefiro falar sempre dentro de campo. Domingos Duarte é um cara muito firme, zagueiro alto, forte, de boa imposição e excelente no jogo aéreo. Sua única dificuldade é na velocidade, não é um cara dos mais rápidos. No Getafe, cujas linhas eram muito baixas e muito próximas, ele sempre estava bastante bem protegido e conseguia ter enorme capacidade de desarmes e de se sobressair em relação aos atacantes. Se no São Paulo houver a necessidade de uma linha mais alta, com mais distância entre a defesa e, por exemplo, o goleiro, ele pode sofrer. Mas me parece ser dos reforços contratados para essa janela o mais interessante, atleta que chega sem custos e se junta a Vitor Sá, atacante que veio livre após sair do Krasnodar, a Nilton, que será comprado do Botafogo por algo na casa dos 18 milhões de reais, e a Aurélio Buta, lateral direito angolano / português, que era reserva no futebol europeu. O Buta me parece hoje ser o pior dos reforços, embora para mim o péssimo negócio é o do Nilton, volante que foi reserva, que nem saiu do banco de reservas do Botafogo na atual temporada em 12 jogos e que vai custar 18 milhões de reais para um clube que passa por enormes dificuldades financeiras. E esse papo de que o Zenit quer contratar o volante Bobadilla, confesso que achei os números todos meio estranhos. São Paulo teria recebido uma oferta de 10 milhões de euros, ou mais ou menos 60 milhões de reais, mas teria pedido 20 milhões de euros para fazer o negócio. São Paulo não costuma ser tão exigente assim, informações divulgadas pela RTI Sport. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa que trabalha no Zenit, para saber se de fato o Zenit tem interesse em contratar o Bobadilla e se essa proposta de 10 milhões de euros foi apresentada. O que eu ouvi é de que o nome do Bobadilla nunca esteve em discussão no clube russo. Dá para descartar tal possibilidade. O RTI Sports também chegou a afirmar que Eintracht Frankfurt e Crystal Palace seriam outros interessados. O São Paulo alega não ter propostas pelo volante paraguaio, que tem 28 jogos, 3 gols e 5 assistências na atual temporada, serviu a seleção do seu país, o Paraguai, na Copa do Mundo, com 4 partidas, 190 minutos, nenhum gol e nenhuma assistência. Só para completar, contar que o São Paulo demitiu Mário Ramalho, que era o técnico do Sub-17, o sobrenome não é estranho para você, ele era sobrinho de Muricy Ramalho. O Mário havia chegado ao São Paulo em 2019 e também passou pelas categorias Sub-13 e Sub-15 antes do Sub-17. A saideira do tricolor, o São Paulo acertou a rescisão do contrato do goleiro Yang, de 24 anos de idade, que vai jogar no Portimonense. O tricolor libera o atleta de graça e fica com 20% do valor de uma venda futura. Através das suas redes sociais, Wagner Ribeiro, empresário do Yang, detonou o São Paulo e mais especificamente Carlos Belmonte, afirmando que não tem a mínima lógica contratar para ser segundo goleiro do São Paulo alguém como, por exemplo, o Coronel, que havia sido dispensado do futebol dos Estados Unidos e chegou para ganhar 4 vezes mais do que o Yang. Segundo Wagner Ribeiro, o goleiro que está deixando o São Paulo vai desempenhar no exterior um futuro tão brilhante quanto o do Ederson, que passou pela base do São Paulo, e quanto o Perry, que chegou a ser cotado para jogar na seleção. Preciso te contar que tem atacante do São Paulo que não consegue jogar no tricolor, especulado em vários clubes importantes do futebol europeu. Será coisa do empresário ou tem algo real mesmo? Eu me refiro a Luca, jogador de só 19 anos de idade, que pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Luca não conseguiu engrenar no São Paulo Futebol Clube como profissional. A verdade é que o Dorival Júnior olha com resistência ao Luca, mas o nome dele tem sido especulado no Porto, no Borussia Dortmund, no PSV e no Ajax. O Porto é o maior interessado, com um projeto para torná-lo uma estrela a médio e longo prazo, seguindo mais ou menos os caminhos do William Gomes. É bem verdade que o William, quando é vendido por 10 milhões de euros, já tinha o papel de protagonista no time principal, algo que o Luca não conseguiu. Até por isso, se o Luca sair nessa janela de transferências, vai render bem menos dinheiro do que os 10 milhões de euros sonhados ou alcançados com o William Gomes.
O ponta esquerda, que joga também pela direita, tem atuado no sub-20, mas já fez 16 partidas pelo time profissional do São Paulo na atual temporada. O contrato do Lucas se encerra com o tricolor em abril de 2028 e hoje ele está avaliado em 3 milhões de euros. Você, torcedor do São Paulo, gosta do futebol do Lucas? Acha que ele ainda pode engrenar ou melhor seria negociá-lo? O que você pensa? O espaço para comentário está disponível exatamente para você opinar, beleza? E o São Paulo segue trabalhando com força para piorar seu elenco para o segundo semestre. Depois de aceitar um empréstimo de Alan Franco para o Tigres do México, o tricolor tem negociações avançadas para ceder também por empréstimo Gonzalo Tapia ao Columbus Crew dos Estados Unidos. Negociação sem custos. O time americano arca com 100% dos salários do Tapia e a opção de compra está avaliada em 8 milhões e 300 mil reais. Aí você deve estar se perguntando, será que o Tapia ganha tanto dinheiro para ser liberado? A justificativa oficial do São Paulo é de que ele sai para que Gustavo Santana e Ran Francisco tenham mais espaço. Resta saber se Dorival Júnior foi avisado sobre essa possibilidade ou necessidade. O Tapia hoje ganha 350 mil reais mensais. O Alan Franco ganha quase 700 mil por mês. E a saída da dupla vai garantir uma economia de cerca de 1 milhão de reais mensais ao São Paulo. O grande ponto é que para contratar, por exemplo, o Domingos Duarte, que chega sem custos, estava livre depois de sair do Getafe, e também o Newton, volante que pode custar até 18 milhões de reais, o São Paulo vai gastar basicamente mais do que esse 1 milhão de reais. A pergunta que eu deixo para você, você prefere ter Alan Franco e Tapia ou Domingos Duarte e Newton? Já usa o espaço para comentário e opine também sobre essas mudanças feitas por Rafinha e pelo presidente Arrima Assis. Não estou conseguindo entender absolutamente nada. E o São Paulo encaminhou sua quarta contratação para a janela de transferências da metade do ano. Depois de fechar com Vitor Sá, Newton e Domingos Duarte, o tricolor se acertou com Aurélio Buta, lateral barra ponta, nascido na Angola e naturalizado português, o jogador de 29 anos de idade, aceitou a proposta do São Paulo e tem um acordo verbal para ficar por uma temporada. Essa renovação acontece de forma automática se algumas metas forem batidas, então ele fica pelo menos até a metade de 2027. Quarta contratação, todas sem custo, pelo menos por agora. É que o Newton, contratado pelo Botafogo, chega por empréstimo e que vira obrigação de compra na virada do ano, operação de quase 18 milhões de reais. Por falar no Newton, ele já assinou contrato com o São Paulo, tá? E deve ser anunciado nas próximas horas. São Paulo só vai se livrar desse pagamento de 18 milhões de reais junto ao Botafogo, caso Ferrarese se acerte com o Botafogo para sua permanência em definitivo, e há a possibilidade desse acerto até o fim da atual temporada. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor tenta uma rescisão do contrato de forma amigável com o volante Luan, que perdeu espaço já há algum tempo. Se o São Paulo e o Luan se acertarem, o tricolor vai ficar com um percentual de uma venda futura assim que o Luan encontrar um novo clube. Hora de falar sobre o São Paulo com dois zagueiros oferecidos ao tricolor nos últimos dias. Ricardo Graça e João Marcelo foram sugeridos ao São Paulo. Pois bem, o João Marcelo é zagueiro do Cruzeiro, enquanto o Ricardo Graça deixou seu time no Japão e chegaria sem custos. Apesar das condições bem fáceis nos dois negócios, o São Paulo não demonstrou interesse. A avaliação de Dorival Júnior é de que seriam atletas que acrescentariam pouco ao elenco principal. A ideia do São Paulo, mesmo sem dinheiro, é trazer peças que sejam importantes, que se tornem candidatas reais à titularidade. Se for para trazer apenas por trazer, o São Paulo vai preferir investir em atletas da base, um deles Isaac, que tem pedido passagem e treinado muito bem no centro de treinamento da Barra Funda com o restante do elenco. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.